Você sabe quais são os efeitos psicológicos do medo? Acompanhe o vídeo até o final e se agite na poltrona, vamos ouvir. Imaginemos uma criança na escola de frente com um valentão. Ela tem duas reações automáticas movidas pelo medo extremo. Ou corre, ou ela paralisa. Entender um pouquinho nessa parte fisiológica do organismo para a gente entender como que nós reagimos ao medo. Existem alguns hormônios que nós secretamos que contribuem com esse tipo de situação. Por exemplo, o cortisol, ele é conhecido como um hormônio do estresse. Basicamente, ele é o hormônio da vida. Ele ajuda a equilibrar o organismo. Por exemplo, em algumas situações de inflamações ou algum tipo de doença por intoxicação ou reações dessa forma, você provavelmente deve ter tomado alguma medicação, algum corticoide, por exemplo, que estimula a produção do cortisol. Né? Ele geralmente ele é produzido de uma forma natural em situações de estresse. Por exemplo, vamos olhar assim, o lado positivo, uma situação de defesa, ou de defesa da sua própria existência, na caça, ou de um perigo iminente, um estado de alerta. E esse hormônio ajudou o homem desenvolver e chegar no ponto que é hoje. Outros hormônios também que acabam é, corroborando nesse estado de tensão é a adrenalina. A adrenalina qual é a função dela, basicamente? Ela aumenta o foco, ela tem alguns efeitos no nosso sistema circulatório, deixando os nossos músculos rígidos, né? E ela limita a nossa capacidade de raciocínio, de lógica. A adrenalina é uma resposta ao estresse físico ou mental que estimula as glândulas suprarrenais a produção desse hormônio no nosso organismo. Ele melhora a nossa capacidade cardíaca, ele ajuda na contração de alguns músculos, né? O nosso organismo entende que vai ser necessário uma grande potencialização do nosso físico para exercer determinada função, ou de sobrevivência, ou de caça, ou de defesa. Nós precisamos entender que o nosso organismo ele libera esse tipo de substância para alguns momentos, em algumas situações. Por exemplo, num susto, numa atividade física, numa situação que exige muito da nossa concentração. Mas existem alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, a redução cognitiva dos nossos raciocínios. Uma característica interessante do medo é a distorção das nossas percepções. Esse estresse aí pode ser tanto, como eu disse, físico, numa atividade esportiva, causar a produção desses hormônios, como um estresse psicológico. Então, por exemplo, vamos imaginar aquela cena típica da criança no quarto escuro, onde ela ouviu algumas histórias assim que acabou assustando ela e de repente ela vê uma sombra. Aí aquela sombra, por exemplo, na imaginação infantil daquela criança, pode ser um monstro ou algum bicho ou algum tipo de elemento. E o medo, ele é aprendido? A resposta para essa pergunta é sim. Um exemplo bem simples: você pega uma criança muito novinha, a impressão que tem é que ela não tem medo. O papai pede para, por exemplo, para ela pular no colo de uma determinada altura, ela não pensa duas vezes e ela faz isso. Existe um experimento bem conhecido na parte da psicologia comportamental, onde colocaram um bebê, é, e um bebê onde colocaram um bebê num ambiente com algumas baratas de laboratório. E esse bebê, ele manipulava esses insetos sem medo nenhum, sem medo algum. Posteriormente, esse bebê foi exposto a alguns sons que causavam um certo susto e desconforto, introduzindo então um medo. E toda vez que esse bebê era exposto aos insetos associados ao som, essa criança chorava. E aí
se provou que o medo ele é introduzido. Agora vamos imaginar uma sociedade movida pelo medo, onde ligamos a televisão, abrimos o nosso telefone pela manhã e notícias que chegam a nós faz uma manutenção desse medo constante em um estado de alerta permanente. Quais são as consequências de uma sociedade onde o medo chega a todo minuto, ele é mantido, ele é alimentado, retroalimentado a todo momento, minando essa esperança, esse desejo de viver das pessoas? O medo do amanhã, o que será? Quais seriam as consequências disso? Viktor Frankl, ele observa alguns trabalhos feitos com prisioneiros de guerra e relata também na sua experiência como prisioneiro em alguns campos de concentração, que as pessoas, quando elas começam a perder essa esperança, ele usa a expressão biotônus, o nosso biotônus, ele começa a diminuir. Um exemplo interessante foi um caso que aconteceu de alguns prisioneiros de guerra que tinham a esperança da guerra terminar e eles voltarem para casa antes do Natal, para poder passar as festividades cristãs com os familiares. Passado o Natal, eles se depararam com a triste realidade e eles começaram a se deprimir e começou a acontecer inúmeras mortes. E o responsável daquele campo de prisioneiros, por exemplo, começou a questionar alguns relatórios, porque não tinha nenhum tipo de epidemia, não tinha nenhuma virose, nada atípico, e essas pessoas estavam morrendo de causas naturais, etc. Um outro exemplo interessante, também citado por Frankl, foi o de um prisioneiro, que ele teve um sonho, onde naquele sonho ele tinha uma revelação divina, que ele encontraria sua liberdade numa determinada data. Aconteceu que naquele mês, aproximando daquela data na qual o sonho tinha revelado a sua suposta libertação, esse prisioneiro do campo de concentração, ele foi para a enfermaria. Um dia antes da suposta data do sonho, ele entra em coma e falece de causas naturais. Excessivo, além de ir minando o nosso sentido da vida, essa esperança, mas não do verbo esperar, mas sim a esperança, aquela esperança boa, do verbo esperançar, de acreditar que a vida tem ciclos e ela vai passar. As nossas crenças nesse tipo de situação podem nos ajudarem a significar, dar um novo sentido em situações de medo extremo. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que alguns momentos difíceis que podem gerar medo são necessários para fortalecer o espírito ou nos transformar em pessoas melhores. É necessário dizer sim à vida em qualquer circunstância.